Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está em Portugal. Estamos começando aqui esse primeiro webinar, né? Eu vou pedir até para a Patrícia dar uma olhadinha no chat, que tem gente falando lá. Sim, E nós estamos começando, é o primeiro, estamos transmitindo no YouTube ao mesmo tempo. Eu quero contar um pouquinho para vocês como é que começou esse projeto, né? Foi realmente assim, o Jung daria reviravoltas no túmulo, porque foi tanta sincronicidade, sabe? É, primeiro, assim, ah, eu já vinha pensando, os alunos sempre falam, a gente pensou em projeto social, tem as supervisões que acontecem, sempre essa coisa da gente fazer mais coisas juntos, né? E sempre aquela coisa, aquela correria, e não dá tempo, e não dá tempo. Daí, é, com esse trabalho da OPA, eles tiveram a conferência e deram um prêmio incrível para o astrólogo promissor, um prêmio de US$ 5.000, foi uma loucura. E para quem já era astrólogo, o prêmio era de 2.000, né? Teve um que era de 1.000. Então, assim, prestigiando isso. Ao mesmo tempo, começou o Braços Abertos, isso tudo ano passado, tá? Começou o Braços Abertos no Sinage. Quando eles vieram convidar o CEAP, eu falei, Suzana, você não vai acreditar, já tem um embrião, já tem uma ideia aí em progress, né? Que já está acontecendo, que eu já conversei com a OPA, eles têm o astrólogo promissor, e eu já penso em fazer isso com os alunos, não, pelo amor de Deus, vocês vão achar que nós estamos copiando, pelo amor de Deus. Mas daí teve a tradução do livro da Liz Green e só está acontecendo agora. Mas aí, com a questão da OPA, apareceu essa minha internet queen aqui, a Patrícia Ungarelli, da Escola Harmonizar, que a gente tem uma identificação total, que é justamente nessa dedicação para os alunos, né? Ela vive fazendo as lives dela, uma série de coisas na internet, e eu acompanho os alunos nas turmas e as supervisões, enfim, eu acho que a gente tem muito um trabalho assim de formiguinha, né, com os alunos. E eu desde sempre, desde quando eu comecei, que eu acredito, eu sempre já falei isso várias vezes. Eu tenho Júpiter e Saturno na 9, não em conjunção. Eu sempre acho que o caminho é esse da astrologia. Sempre. Eu fui buscar a certificação do ISAR em 2005. Eu não acho que deva acontecer assim dessa forma, mas isso é uma coisa minha, assim, por causa do Saturno. Então, eu procuro passar para os alunos tudo que eu passei, assim, né? Tem que ter um começo, meio, fim, tem que ter uma estrutura, tem que ter apostilinha, que tem que ter o questionário, tem que ter avaliação. E a Patrícia, ela também é muito, muito dedicada aos alunos, né? Então, daí ela vai poder falar e apresentar a escola dela já já, né? Então, assim, foi uma sinergia total da gente com a OPA, porque a OPA tem, tanto que é que o nome da OPA é Astrologia Profissional, Organização para Astrologia Profissional, para incentivar as pessoas. A conferência no primeiro semestre foi só ensinando como faz site, como não sei o quê, como faz marketing, como, né, que é um trabalho, inclusive, parecido com o da Patrícia também. Então, assim, foi uma confluência de intenções de quem acredita que a astrologia séria é por aí, sabe? Não é assim, ouviu uma coisa de manhã, à tarde, já está, né? Então, assim, foi daí que começou, tá? O que a gente está gravando aqui hoje vai ser mandado para a OPA vai colocar nas listas deles todas e com subtítulo em inglês. Então, se vai ser mandado, sei lá, para quantas, 10.000, 12.000, alguém vai assistir. E é uma comunicação de nós aqui, de língua portuguesa,
com a comunidade internacional, ao mesmo tempo incentivando os alunos que estão começando e os profissionais que estão começando e acreditando no futuro da astrologia, tá? Deixa eu falar uma coisa, estou vendo aqui, tem algumas alunas minhas, tem alunas da Patrícia, é muito, a gente fica numa posição que é muito difícil para a gente escolher os alunos, né? Porque a gente tem comentado isso, nossos alunos realmente são ótimos, a gente tem tido essa felicidade, são dedicados e, né? Então a gente, né, já desde o Braços Abertos do Sinarjo ano passado, a Larissa que está aqui, que eu convidei, é difícil a gente escolher. Então, inicialmente, o que nós estamos fazendo? Vai ser uma vez eu convidando com uma escola do Brasil. Na outra vez é a Patrícia com uma escola de Portugal. Eu com uma escola do Brasil, Patrícia, nós vamos revezando. Eu tenho quase que obrigação de dar preferência para quem esteja na OPA, gente, porque olha a minha situação, porque eles estão dando esse suporte, que é um suporte internacional que não é pouco. E óbvio, também, ao mesmo tempo, que inicialmente é para as escolas convidadas. Então, a gente não pode obrigar ninguém a estudar na minha escola, ou na da Patrícia, ou na minha, ou na do meu próximo convidado, ou na da Patrícia, a próxima convidada dela. E nem podemos obrigar ninguém a se inscrever na OPA, né? Mas temos que seguir esse critério. Agora, a minha intenção é convidar, sabe, entre meus alunos, assim, eu fico vendida, tá? Eu fico realmente vendida. A Larissa, por exemplo, e a Lília, que estão aqui, apresentaram no Braços Abertos, na primeira edição, foi um show. Então, eu acho assim que vocês têm que ter essa oportunidade e nós vamos chegar lá por causa da nossa frequência, tá? Inclusive, a Suzana do Sinard, vocês verem que está tudo em sintonia e não tem nada de questão de quem copiou, porque tudo foi assim, começou, ela ia participar, ela está com o link, não sei se ela vai conseguir, mas ela gostou e ia estar aqui com a gente. Aqui é a presidente do Sinard, tá bom? Eu queria que a Patrícia apresentasse um pouquinho a escola dela. Assim, vocês precisam conhecer. Tem gente aqui que nunca me viu pintada na frente, tem gente que nunca viu a Patrícia. Então, a gente precisa se apresentar um pouco. A gente não apareceu ontem na astrologia, tá, gente? Tem todo aí um percurso muito longo. Então, Patrícia, por favor. Vamos lá, então, gente. Olha, sejam todas muito bem-vindas. Obrigada, Márcia, por essa parceria. Eu acho que, só complementando um pouco o que ela falou sobre a sincronicidade, sim, foi assim, há uns 2 anos já, eu convidei a Márcia para fazer uma live dupla comigo dentro do projeto que é Astrologia com Alunos, que é uma série que eu faço ali no Instagram, já com esse foco mesmo, em colocar o meu aluno num espaço, ou seja, nesse espaço aqui virtual, né? E treinar o aluno na exposição, que eu acho que é o objetivo da Márcia, é o meu objetivo, que vocês pratiquem astrologia e se profissionalizem. A ideia é dar esse suporte para o aluno. Então, a gente se uniu mesmo nesse objetivo, nessa meta em comum, e aí tivemos a OPA entrando nessa história também, então eu entrei na OPA, ela me convidou, enfim, vem vindo essa ideia, e eu acho que a gente está muito feliz hoje, né? Porque é o primeiro webinar desse projeto, por isso que a gente está até se adaptando aqui nessa transmissão, enfim, né? Tem aí os probleminhas técnicos, mas a ideia, de fato, é criar o espaço para o aluno. Esse eu acho que é o objetivo maior da gente mesmo, né? Criar o espaço. Mas para criar o espaço é porque nós já temos a ideia, já temos essa filosofia mesmo de se dedicar ao aluno. A Márcia faz isso na escola dela, eu faço isso na minha, né? Então, a gente já está aí alguns bons anos na jornada da astrologia fazendo isso mesmo, né? Então, estruturando os nossos cursos, ela tem um curso especializado, eu tenho uma vertente profissional na parte de empresarial, que é a minha especialização. Então, meu foco é com essa questão mesmo de construção de negócio de astrologia, fazer o aluno já não só praticar, mas também criar essa carreira,
né, desenvolver a carreira, e aí a gente se uniu nessa abordagem. Tá? Então, é o que ela falou mesmo, a gente não está aí, não faz um mês que a gente começou, alguns anos, né? Não vamos entregar a idade, né, Márcia? Mas, olha, eu acho que é mais uns 20 anos, né, na jornada, mais de 20 anos aí, mais de tá? 25. Né? Eu já falo agora, eu já nem conto mais, eu falo mais de 20. E aí vai, né? Daqui 30 vai ser mais de 20, tá, gente? Para não entregar. Então, dentro da minha escola, pessoal, eu tenho a formação, né? Então, eu faço a formação básica. Não sei, acho que vai dar para compartilhar, né? Será que eu consigo aqui compartilhar? Uhum. Só para mostrar aqui para o pessoal, peraí. E aí, deixa eu ver se aparece aqui. Acho que está aparecendo, né? Então, eu tenho assim, dentro da escola, a Harmonizar, ela está alojada na plataforma Hotmart, tá? Então, todos os meus cursos estão lá dentro. Eu tenho a formação mesmo básica, nível 1, nível 2, que são os aspectos de previsão, né? Então, o nível 2 é todo focado em previsão, nível 1 básico mesmo. A formação dura 2 anos, né? Esse básico. O final do ano passado, eu criei o clube de assinatura, que é o pessoal que me acompanha nas lives semanais, é a Astrovisão. A Astrovisão, ela recebeu ali um upgrade e foi para uma comunidade. Essa comunidade a gente se encontra uma vez por mês, onde eu vou passando todo o panorama do mês seguinte. Na verdade, é uma ferramenta mesmo bem prática de astrologia para quem estuda astrologia e para quem só acompanha astrologia, para quem usa a informação para decidir melhor as ações, as estratégias de negócio, da vida e também dos seus próprios negócios e trabalhos. Então, é a comunidade Astrovisão, e depois a gente tem o programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, que é esse com foco bem assim, bem foco mesmo na construção do negócio de astrologia, para a gente dar início à carreira mesmo, né? Então, nesse programa de mentoria, a pessoa precisa ter o conhecimento de astrologia, não é? E a ideia é que as pessoas tirem do papel as ideias, né, de construir a sua carreira e comecem a praticar. E aí que a Márcia falou dessa questão da internet, né, do marketing digital, é onde eu também acrescento um pouco desse conteúdo dentro do programa de mentoria. E aí são esses 4 produtos que eu tenho lá na plataforma Hotmart. Portanto, estamos, né, na jornada de estruturar conhecimento para o aluno. E um conhecimento, como a Márcia fala também, né, é uma coisa séria, né, gente? A gente não está brincando, acredito que vocês também não é? Então, vocês são estudantes que estão realmente querendo estudar sério. A gente fala isso porque hoje na mídia, na internet, a gente sabe o quanto está, não é? Tem um lado bom da astrologia, que é muita gente conhecer, não é? Muita gente falar, mas tem um outro lado que é a qualidade, não é? Desse estudo, desse ensino. Então, a gente sabe o quanto é necessário uma estruturação, não só de um curso, mas da sua dedicação. Então, estudar de verdade, estudar sério, se dedicar, né? Se esforçar. E eu sei que nós temos, né, Márcia, alunos assim. E é por isso que a gente está honrando, né, os alunos com esse projeto. A ideia é exatamente essa, poder criar esse espaço para que a gente possa trazer os alunos para que vocês exponham, para que vocês treinem isso, né? Para quando vocês se formarem, começarem a carreira mesmo, já terem essa habilidade mesmo, né? De apresentar num simpósio, num congresso, que normalmente são só os profissionais que têm esse espaço, né? Então, a nossa ideia com esse trabalho é criar isso para vocês poderem treinar isso dentro desses nossos espaços uma vez por mês, a princípio, né? Se começar a dar muito certo, a gente faz uma a cada 15 dias. A ideia primeiro é uma vez por mês, tá bom, gente? Então é isso, acho que, né, não vou me alongar muito para a gente já começar. Obrigada, Patrícia. E eu acho que, para quem entrou depois, só reforçando que tem essa pegada, digamos, internacional, que eu acho que é legal, porque, por exemplo, a Patrícia mora em Portugal, né? Quando eu comecei, em 2005, eu fui atrás da certificação ISAR, acreditando nesse caminho. Espera aí, você tá bom, você está na astrologia? Quanto tempo? Qual que é a tua formação? Ou, né, que foi a questão da certificação por aí, que ainda eu ofereço. Então, ficou assim na minha escola, certificação ISAR, essa parte que eu me dediquei muito, né, durante muitos anos. Antes de eu começar a acompanhar as turmas, daí não dava tempo de acompanhar as turmas, e daí eu comecei, né, a acompanhar as turmas e esse pessoal que está aqui, né, algumas alunas e tal. E com a OPA, eu encontrei também essa questão
dessa preocupação na profissionalização do aluno, que é a mesma da Patrícia e que é a nossa aqui desse projeto. Vou tentar mostrar também, gente, assim, muito rapidamente, espera aí, aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir, que não está aparecendo aqui, não sei por quê. Está aparecendo para vocês? Tá. Então, para quem já conhece aqui o site, tá? Aqui tem os cursos, eu já vou mostrar, tem blog, tem lugar para fazer mapa, né? O depoimento dos alunos, enfim, tá? Aqui os eventos, tudo isso. E aqui estão os cursos, né? As alunas aqui que estão careca de saber já, mas para quem não conhece, tem a formação com os 15 cursos, e depois tem os cursos de especialização com 3 cursos, né? Tá? Que são ligando. Quem também conhece sabe, eu venho da psicologia, né? E eu faço muito essa ligação da astrologia com a psicologia. Nos cursos de especialização é muito mais carregado disso, né? Eu acompanho a turma de formação por 5 meses nos encontros, mas o curso, a plataforma, fica 1 ano aberta, e os de especialização eu acompanho em 3 meses, mas também fica 1 ano aberto. Quando a gente se encontra, geralmente quinzenalmente, a gente faz exercícios em conjunto, discute caso, enfim, tá bom? É isso. Eu vou apresentar agora... tá. Só faltou mais uma coisinha. Vou tentar também ser muito rápida. Espera aí. Apresentar a gente, então, né? Eu vou pôr... Espera só um minuto. Dá para ver aí, né? Então, esse é o nosso projeto, tá? Aqui estão todos os endereços da Patrícia, tá? Eu posso colocar de novo no fim, posso colocar também no bate-papo. Esses são os meus. E aqui eu convido vocês, para quem ainda não está no grupo, porque é lá que eu anuncio mais essa parte quando envolve a OPA, muito mais do que nas minhas redes sociais, tá? Então, é só ir no Facebook, OPA, Brasil e Portugal, países de língua portuguesa. Tá mais Brasil e Portugal, mas tem gente de Angola também que está lá. Ela publica, então, as 4 edições de revista por ano, né? Dá para mandar artigo para a revista em inglês ou em português. Se vocês me mandam, para quem é associado, em português, eu coloco no grupo e no site, na seção em português, em inglês vai para a revista, tá? A Beth acabou de mandar agora. Tem agora não só esses países, tem uns 20 países que congregam a OPA, todos esses aqui, Canadá, México, né? Tem mais, essa tela é antiga, tá? Então, é basicamente isso. Ao longo da apresentação das alunas, eu ponho os links para quem quiser, continua com aquela promoção, $40 por ano, não 60, que eu que chorei para isso. E aí tem Portugal também, é $40, e daí todos os países de língua hispânica, né, também ficaram agora com $40, né? De tanto que eu falava para eles, vocês não sabem o que é fazer vezes 6, não é brincadeira o negócio, tá bom? Mas é por ano. Muito bem, as nossas estrelas de hoje são a Cristina Amorim e a Alessandra Lima. A Cristina Amorim, eu vou falar, depois a Patrícia fala da Alessandra. Ela fez toda a formação no CEAP e os cursos de especialização, sempre muito presente, está agora no nosso grupo de supervisão, sempre muito interessada, mandando exercício, discutindo, perguntando e tal. Então, ela está na OPA também, então, por isso que ela foi convidada, por eu ver a excelência dela, o progresso dela nos cursos, tá? Agora a Patrícia, então, obrigada, viu, Cris, por estar aqui. E a Patrícia agora fala da Alessandra, então.
Bom, então, a Alessandra, seguindo aí o mesmo protocolo então, da Cristina, sim, ela foi uma aluna exemplar desde o início, ela começou a acompanhar minhas lives semanais, eu vi ali, né, o perfil dela, Astrologia na Cozinha, e já achava aquilo muito interessante. Eu falei, bom, tem tudo a ver com o meu negócio, que é ajudar as pessoas a criarem seus negócios de astrologia. Vejo o perfil dela, Astrologia na Cozinha, ela fez toda a formação, também nível 1, nível 2, o programa de mentoria, ela já vinha também de outros cursos, quer dizer, ela já estava estudando astrologia há muito tempo antes de entrar na formação também, mas entrou, fez toda a formação, teve essa humildade, né, de voltar e falar, vou começar desde o começo nessa formação, que eu acho isso muito importante. Às vezes a gente faz umas formações e fala, já sei, né? Não, ela teve essa humildade, vou começar de novo, né? Foi uma aluna exemplar, e tanto exemplar que é monitora da escola agora. Eu chamei ela para trabalhar na escola harmonizada, então ela é monitora, acompanhando também os alunos, ajudando, e por isso que eu fiz o convite, também está na OPA, né? E fiz esse convite para ela participar desse primeiro webinar, que eu acho que vai ser muito, muito interessante, tá bom? É isso, Ale. Parabéns, Ale. Obrigada por estar aqui também. Eu só queria explicar o seguinte: os temas que os alunos vão trazer sempre, a gente vai definir um tema. Então, por exemplo, signos, como é hoje. Pode o aluno ficar tanto mais ligado com o que exatamente ele aprendeu nessa escola, ou usar a criatividade total, assim como no dos braços abertos, lá do Sinage, a mesma coisa. Tem um tanto que aprendeu na escola, tem um tanto que aprendeu em outro lugar, ou que a pessoa tem a parte dela, tá? Então não é restrito. Outra coisa é que a gente não quer também que quem é autodidata se sinta excluída do clubinho, tá, gente? Não é por aí, não é essa a ideia, tá? É como eu falei, a gente vive um mapa da gente. Eu tenho esse Saturnão lá e o Júpiter, eu vou por esse caminho, mas porque teve gente que me perguntou, mas tem que ser estudante para. Não, pode vir, pode participar, fazer perguntas, tá certo? Não é obrigado a nada, tá, gente? Nem estudar nas nossas escolas, nem a OPA, nada, tá? É aberto para todo mundo. Então, nós vamos começar pela apresentação pela ordem alfabética da Alessandra, que ela também é nutricionista, que ela vai falar dessa parte. A gente combinou mais ou menos 20 minutos para cada uma, e depois todo mundo que está aqui sabe, pode e deve se colocar, contribuir, trazer dúvida, fazer pergunta, porque tem tanta coisa dentro de signos. Tem signos cardinais, tem signos interceptados, tem signo nas casas, signo, planeta, enfim, gente, tá? Tá aberto. Olha, eu queria falar o seguinte: eu sempre achei tal coisa de signo que não sei o quê, que não dá certo. Estão convidados. Beleza? Foi bom a gente dar um tempo, porque também tem mais gente entrando. Alessandra, a palavra está com você, tá bom? Gente, muito obrigada pelo convite. Não tenho como agradecer nem a Patrícia, nem a Márcia. A Patrícia é minha professora sempre, né? Sempre foi me acompanhando, mentora, me ajudou a criar essa junção da astrologia com a nutrição. E a Márcia provavelmente vai ser minha próxima professora, porque eu tenho muito interesse na astrologia psicológica. Então, a tendência enorme de eu finalizar essa formação. Então, assim, eu vou tentar ser bem objetiva, o assunto é muito amplo, né? Então, a astrologia já é uma coisa que já tem muito assunto, e a nutrição, ainda juntando, é enorme. Então, eu vou tentar ser bem objetiva. No final, vocês podem me perguntar o que tiverem dúvida, vou deixar minhas redes sociais também, eu vou estar à disposição para qualquer pergunta. Só confirmando, estão me ouvindo direitinho, está tudo certo? Então, tá, eu vou começar compartilhando, então, aqui minha tela. Só confere se entrou, se está tudo certinho. Sim, sim. Então vamos lá. Espera aí. Pronto. Então, gente, signo. A origem da palavra signo, ela vem do latim, né, de signo, e é uma marca indicadora, é um sinal. Então, às vezes a gente fala muito em signo como energia, mas, na verdade, o signo é como se ele fosse uma roupagem, né? Ele vai qualificar os planetas.
Então, o que eu quero deixar bem claro é que não é uma dieta para os arianos, uma dieta para os piscianos, ela é a qualidade pura desse signo. E a gente não é um signo puro, a gente é um mapa astral, a gente é uma mistura de várias coisas. Como a parte costuma falar, a gente é muito mais complexo do que apenas um signo. Então, não dá para levar em conta assim, eu sou peixes, eu vou levar isso ao pé da letra. Eu vou precisar de um astrólogo profissional para fazer essa interpretação e analisar o meu mapa inteiro dentro dessas características. Tá? Então, aqui vamos começar pelo Áries, né, que é o primeiro signo. Todas as palavras-chave que a gente fala do signo, elas derivam dessas qualidades. Então, aqui a qualidade primitiva, que é quente e seca, não vou entrar nessa parte técnica, tá? Então, os estudantes de astrologia conhecem um pouco esse assunto, e os que não entendem muito, eu acho que não vem ao caso. Eu vou tentar ser mais objetiva para outro lado. Então, impaciência, pressa, coragem, iniciativa, autoconfiança, são características aqui desse signo, e é isso que eu levei quando eu fiz a montagem dessas opções da dieta, da alimentação de cada signo. Então, quando eu falo de um ariano, por exemplo, eu coloquei aqui que o ariano deve evitar na parte da alimentação. Fast food, delivery, porque assim, é uma impulsividade muito grande. Então, às vezes, a pessoa tem pressa, ela quer fazer as coisas rápido. Se ela deixa para ficar pedindo o delivery, ela não vai pedir o delivery mais light possível. Ela provavelmente vai pedir o que for, o que vai matar mais a fome, vai resolver logo o problema dele. Então, assim, o ariano tem que ter planejamento, ele não pode ter essa falta de planejamento na dieta, porque isso vai virar impulsividade na certa. Comer muito rápido é outro problema, né? Ele tem as suas funções, então ali a gente coloca ali que a função dele é iniciar. Então, ele não quer ficar lá mastigando 20, 30 vezes cada garfada, né? Ele não tem esse foco todo. Então, é bom ter uma saladinha de entrada logo no início da refeição. Então, quando eu começo o almoço com uma salada, eu já vou me obrigar a mastigar. Então, para uma pessoa que tem essa dificuldade, isso vai ser uma dica que pode educar essa pessoa a começar a mastigar melhor. Planejar as refeições, então já ter aquela comidinha preparada, ter receitas saudáveis e rápidas de preparar, não dá para fazer receita muito complexa para quem tem áreas muito fortes no mapa. Consumir alimentos ricos em magnésio, porque a parte sensível dos arianos é a cabeça, né? Então, na anatomia é a cabeça, então eles podem desenvolver dor de cabeça. O magnésio, ele previne isso. Então, a banana com aveia, por exemplo, é uma coisa super fácil, super rápida de fazer, e ela contém bastante magnésio, então pode vir como preventivo. E ter congelados, marmita fit, às vezes pegar uma vez por semana já preparar tudo, não deixar muito para ficar aquela coisa muito enrolada, eles não têm paciência mesmo. E atividade física, eu escolhi o box, claro que tem várias atividades físicas que uma pessoa de Áries vai poder fazer, mas o box eu acho que tem muito esse estilo assim para descarregar energia. Então, o importante de Áries e dos signos de fogo em geral é realmente fazer atividade física, porque é muita energia acumulada, né? E aí a gente vai para o touro, que já é outro caso, já é completamente diferente do Áries, porque enquanto ele tinha que iniciar, a missão do touro é germinar e fazer crescer, então ele tem que cuidar, ele tem que ficar lá, ele tem que, né, cultivar. Então, as características: assimilação, constância, teimosia, praticidade, conservadorismo. Não são críticas com o touro, tá, gente, com os taurinos, isso aqui são características que foram derivadas dessas energias básicas. Tá? Claro que quando a pessoa é muito teimosa, é porque ela não está usando essa característica da melhor maneira, né? Então, ela está tendo um excesso. Então, tem que tomar cuidado para a gente não ter os excessos das características dos signos que a gente tem, porque aí começa a virar os defeitos e aí vira as piadinhas, né? As brincadeiras dos signos. Então, uma pessoa com touro forte, ela busca o prazer acima da qualidade, porque ela tem Vênus, né, como regente. Vênus quer prazer, Vênus não está muito focado na parte analítica da história. Então, tem que ter consciência que dá para ter prazer com qualidade, não precisa ficar lá também comendo o chocolate mais doce do mundo, né, que não tenha nenhuma qualidade nutricional, sendo que, de repente, a gente pode tentar adaptar para um chocolate menos prejudicial para a saúde. Então, evitar resistir às mudanças. Então, o taurino, ele realmente, aonde a gente tem touro no mapa, né, porque todo mundo tem touro em algum lugar do mapa, é um lugar que a gente tem uma dificuldade um pouquinho mais de mudar. Mas Urano está passando por lá, então uma oportunidade aí até 2025 de tentar romper algumas coisas que não estão muito legais na parte de alimentação e qualidade de vida.
Tem a gula, né, que é muito ligada ao touro também, por isso ele tem que assimilar, né, a intenção dele é acumular mesmo. E o sedentarismo, que às vezes vem um pouquinho da preguiça. Então, assim, é bom não ficar sedentário, porque como gosta de comer, vamos tentar balancear, né? Então, não estocar muitos alimentos em casa, calóricos, né? Ter aquele armarinho cheio de porcaria, ativar os 5 sentidos na hora da alimentação. Então, às vezes, tomar um chazinho sem caloria nenhuma, mas com flores, numa louça bonita, pode trazer a mesma satisfação do que comer um chocolate. Então, uma música calma. Então, todos os sentidos têm que estar, assim, bem, uma coisa bem venusiana mesmo, mas vê que a gente volta aqui bem rosinha, uma coisinha bem mulher, que faz parte. Programar lanche da tarde saboroso, então ele tem que ter prazer, né? Não dá também para fazer uma dieta muito rigorosa, porque ele precisa desse prazer, e dá para aliar uma coisa na outra. Evitar toxinas, porque a gente fala que o ponto sensível do doutor é a garganta, mas isso inclui a tireoide, e a tireoide é um órgão que ele acumula muita toxina. Então, evitar agrotóxicos, essas coisas pode ser uma tática boa também. E a alimentação que relacionei ao signo de touro foi a slow food, né? Que, assim, eu não vou detalhar cada alimentação por causa do tempo curto, mas tudo isso a gente procura no Google, a gente encontra, tá? Então, isso é facinho, a slow food coloca lá, é uma filosofia, tem muito material e é bem interessante também para conhecer. E a atividade física do taurino, eu escolho o Pilates pelo conforto, né? Então, o Pilates, às vezes, você faz descalço, é uma coisa bem tranquila, você tem ali uma pessoa geralmente te orientando, então não vai deixar você burlar e pular a parte mais difícil, então é uma coisa que eu acho que combinou bastante. E aí chegamos aos geminianos, né, que já tem um segundo elemento ar, aí já muda um pouquinho o processo aqui. A parte sensível dos gêmeos são os pulmões, né, e aí a gente tem aqui a dispersão, a curiosidade, a adaptabilidade, que são algumas características que influenciam bastante nessa parte da alimentação, né, então é bom a gente ficar atento, porque assim, dietas da moda, por exemplo, o geminiano está ligado em tudo. Então, o vizinho fala uma coisa, a internet fala outra, a rede social fala outra, e aí ele começa uma dieta hoje, outra amanhã. Não só o sol em gêmeos, tá, gente? A lua em gêmeos, às vezes, é mais intenso ainda, porque a lua, ela está mais ligada à alimentação. Então, é assim, ficar muito atento para não entrar nessa coisa dispersa de fazer tudo e não fazer nada ao mesmo tempo. Fazer refeições assistindo TV. Então, isso é uma orientação que eu, nutricionista antiga, sempre falando da TV. Hoje é TV, celular, computador, tudo que tira atenção, porque senão ele não vai prestar atenção na alimentação. Rotina entediante, gêmeos não tolera muito isso, né? Então precisa dar uma variada, tem que ter uma coisa um pouco mais flexível. E beliscar o tempo todo. Então, essa coisa de mexer com a mão é muito de gêmeos também. Então, se vamos beliscar, vamos já preparar isso, né? Então, vamos deixar dentro da geladeira uns palitinhos de cenoura, de erva doce, uva, morango, coisas saudáveis, para se dar aquela vontade de beliscar, pelo menos já tem alguma coisinha legal. Variar os locais onde faz a refeição. Então, às vezes, um restaurante aquilo, que tem bastante variedade, pode ser opções também. Buscar profissionais especializados, né, para não ficar naquela informação muito superficial. Consumir alimentos ricos em antioxidantes, isso é um fator de prevenção para os pulmões, que é o ponto sensível dele. Então, aqui eu botei um guacamole, né? Então, o abacate ele é um alimento muito rico em antioxidante, eu gosto bastante. E fracionar a dieta de 3 em 3 horas eu acho interessante para os geminianos, tá? Atividade física, beach tênis. Atividade feita em dupla, movimento, é divertido, então está na moda também. Eu acho uma coisa bem interessante. Aqui já entramos no signo de câncer, né? Então, o câncer ele é regido pela lua, então ele é um signo que ele é bem, como é que eu vou dizer, ele varia muito, né, as emoções, e a alimentação vai variar de acordo com as emoções. Então, esse é o grande problema. E, além de tudo, temos o ponto sensível, que é o estômago. Tá? Então, isso é muito bom, pelo menos a maioria dos cancerianos que tem câncer forte no mapa tem realmente problemas com o estômago, tá, gente? Então, evitar. E o supermercado com fome, essas regras são mais ou menos para todo mundo, mas com câncer, se ele tiver com fome e com as emoções abaladas, ele vai encher o carrinho de porcaria. Então, é melhor não arriscar. Laticínios em excesso, né? Porque é uma coisa que lembra muito a infância, é uma coisa que tem muito a ver com câncer. E também pode ser prejudicial para o estômago, então tem que ter um controlezinho aí nesses laticínios. Buscar segurança emocional na comida, né? Que isso é bem forte.
e termogênicos, né? Então, termogênicos, tanto os remédios quanto os alimentos, geralmente eles podem ser prejudiciais para o estômago, então tem que ficar muito atento com isso, né? Cafeína, chá verde, tudo isso é prejudicial para o estômago e são as coisas que a gente usa às vezes para emagrecer, né? Que está ali na internet, se colocar ali a gente acha um monte de opção, mas na alimentação as coisas não são tão simples, a gente precisa ter um pouco de cuidado também. Inserir hábitos saudáveis para toda a família. Então, não é eu faço minha alimentação separada. Então, desde pequeno, de preferência, quem puder, já educa as crianças já numa alimentação saudável. Aprender a cozinhar substituindo ingredientes por conta de poder manter pratos tradicionais de família, mas tentar fazer isso numa versão mais saudável. Incluir dias de saída, assim, para poder almoçar com a família, poder sair para ir a um restaurante de infância, esses lugares é legal ter isso no plano alimentar. Conversar com o nutricionista sobre probiótico, por conta do estômago também, né? E a comfort food, que é aquela alimentação bem que lembra a infância, que abraça a gente, mingauzinho, sopinha, essas coisas caem muito bem. Às vezes, fazer um mingau substituindo por um leite vegetal, se a pessoa não tiver com o estômago não tão bom, né? Então, são adaptações que dá para fazer. E a hidroginástica eu acho uma atividade muito legal, porque ela é uma coisa que ela lembra um pouco do útero materno, então, aquela aguinha quentinha. Então, ela, além de gastar energia, gastar caloria, ela ajuda a acalmar as emoções também. Chegamos em Leão, né? Então, Leão é aquela coisa que todo mundo fala, que Leão é egoísta, né? Então, é porque a missão dele é mostrar, é exibir a criação. Então, ele realmente ele vai gostar de ser o centro das atenções, né? Aonde a gente tem leão no nosso mapa é onde a gente quer realmente mostrar. E tem essa necessidade de valorização, né? Então, só que assim, é o signo da alegria também, então quer fazer um evento para tudo, tudo tem que ser especial, tudo tem que ser aquele jantar maravilhoso, e às vezes tem que valorizar o simples um pouquinho também, né? Então, às vezes, uma comidinha caseirinha também dá para ser legal. Ir a festas de barriga vazia geralmente gosta muito de eventos. Então, aí vai naquela coisa de barriga vazia, come um monte de coisa extremamente calórica e depois, como é um signo vaidoso, né, acaba se arrependendo, né, porque aí ganha peso. Refeições ricas em colesterol, gordura saturada e sódio, porque o ponto sensível é o coração. Então, é bom já entrar sempre, já aprender a cuidar bem disso, né? Então, fazer umas alimentações mais leves. Utilizar a vaidade como motivação para manter uma alimentação saudável. Fazer um curso de culinária saudável é uma boa, porque aí ele vai aprender a fazer pratos chiques, legais, mas que sejam saudáveis. Isso ainda vai ser o centro das atenções e vai ser elogiado por todo mundo. Criar receitas, né? Porque é um signo de criação também. E ter um hobby divertido, porque senão acaba até a comida vira a única fonte de alegria. Então, é legal ter outras coisas para fazer. A dieta mediterrânea é uma dieta que previne bastante problema cardiovascular, então eu acho bem interessante. E a atividade física, eu coloquei o vôlei, e eu queria fazer um adendo, principalmente para quem tem criança em casa, com um leão muito forte no mapa. Os esportes coletivos, eles podem ser muito interessantes para a pessoa poder focar aquela liderança nata. Então, às vezes, a criança ela acaba se centralizando muito, mas se ela vai para o esporte coletivo, ela aprende a lidar com isso. E como o leão é o líder, isso é muito bom para trabalhar também. Virgem já é o signo o melhor de todos na alimentação, por conta da organização, porque ele não é de Vênus, ele é de Mercúrio, então ele é mais racional, então, em termos de alimentação, ele é muito mais tranquilo para fazer isso. Só que isso pode causar outros problemas. Então, assim, primeiro, sobrecarga de tarefa, né? Porque Virgem faz melhor do que todo mundo, né? Então, aí ele acaba pegando tudo para ele. Isso causa ansiedade. Então, às vezes, pode ser um fator de complicação na alimentação. Autocrítica excessiva, então ele faz a dieta perfeita, ele come uma bala com 5 calorias e fica se detonando porque fez isso. Exclusão de muitos alimentos por conta própria ou a ortorexia. Ortorexia é um distúrbio alimentar, né? Então a pessoa só come o que é saudável, que não tem agrotóxico, é uma coisa muito excessiva, né? Então aqui a gente tem várias psicólogas aqui que podem falar isso melhor do que eu até. E cortar alimento é porque, às vezes, começa a ver que uma coisa faz mal, porque Virgem se informa demais das coisas. Aí, a leite faz mal, o ovo faz mal, o café faz mal. Começa a cortar tudo, chega uma hora que desnutre por excesso de cuidado. Autossuplementação e automedicação. Muito cuidado também, tá? Opa, desculpa. Buscar acompanhamento profissional é uma dica. Aliar o prazer à alimentação. Então, não somos robôs, né? Tem que ter um pouquinho de prazer também.
deixar os alimentos pré-preparados, porque ele já tem essa facilidade. Garrafinha de água sempre junto dele, tá? Porque como o ponto sensível de virgem é o intestino, ele pode comer muita fibra, e quando a gente come muita fibra, a gente precisa de mais água. E a alimentação macrobiótica foi uma das opções que eu achei que combinava bem com esse signo. Não precisa ser exclusivamente macrobiótica, mas a base é interessante. E a atividade física seria a caminhada mesmo, né? Então, aqui vou ter até um cachorrinho aqui que já faz todas as funções de casa, já resolve tudo. Libra, já também chegamos a Vênus novamente, também regido por Vênus, e a parte do corpo sensível são os rins. Tá? Então, aqui, o que ele vai buscar? Esse equilíbrio, essa harmonia, isso ele vai procurar também na hora de se alimentar. Então, comer para não fazer desfeita, aquela coisa de não saber falar não, né? Então, às vezes eu nem quero, eu não estou com fome, mas a pessoa quer que eu coma um bolo e eu vou comer só para agradar ela. Então, às vezes, tentar sair um pouquinho, fala que acabou de almoçar, inventa alguma coisa, mas não vai adquirir calorias desnecessárias só para agradar as pessoas. Companhia desagradável na hora da refeição é bom evitar mesmo, porque isso vai criar um estresse desnecessário, além do normal nos librianos. Excesso de doce e açúcar, né, por causa de Vênus, normalmente, e praças de alimentação, esses lugares muito barulhentos, muito tumultuados, eu também não recomendaria, não. Então, fazer refeições em lugares calmos e harmoniosos, participar de grupos de dietas, isso é uma boa para os librianos, porque eles estão sempre gostando de se relacionar com os outros. Utilizar vegetais e frutas para colorir, então, para fazer uma coisa bem harmônica. Aqui eu coloquei consumir alimentos ricos em potássio, porque o potássio ajuda na regulação renal também, né? Então, não é só sal e água, o potássio também entra nisso. E eu coloquei um suco aqui de laranja com beterraba, que é riquíssimo em potássio, e é muito bonito também, né? Então, sempre que a gente pensa em livro, a gente pensa na beleza, na harmonização também. Dieta low fat, que aí a gente reduz a gordura e consegue incluir um docinho, né? Já que eles gostam bastante. E uma atividade física pode ser a própria dança. Dança em grupo, dança de salão, alguma coisa assim que mexa, que movimente bastante. Escorpião, já chegando naquele signo da transformação, né? Então, ele tem muita facilidade de transformar a alimentação, tem uma facilidade maior que os outros signos, na verdade, quando ele quer, claro, né? Quando ele toma essa decisão. E a parte sensível de escorpião seria o intestino grosso. Aí, o que eu coloquei? Dietas radicais, né? Porque tem esse radicalismo do escorpião, então tomar cuidado para não ficar naquele tudo ou nada, ou ficar um mês comendo tudo, só verdura, ou come tudo errado. Excesso de condimentos, porque quer sabores muito marcantes. Escolher o que vai comer conforme as emoções. Então, é um signo que tem emoções muito profundas e muito intensas. Ele não pode se basear nisso na hora da alimentação, porque senão vai complicar. E comportamento autodestrutivo. Ele sabe que aquilo vai fazer mal, mas aí ele realmente, naquele momento, está complicando. Definir o objetivo para planejar. Então, assim, isso é interessante, por exemplo, se ele estiver no contato com o nutricionista, deixar ele decidir também, deixar ele fazer esse planejamento, né? Você trabalhar junto com ele, não querer dar ordem, muito mandar, muito controlar muito ele, tem que deixar ele também escolher. Entender as emoções, né? Fazer uma terapia, alguma coisa para ele poder trabalhar isso. Usar ervas e especiarias ao invés de mostarda, ketchup e coisas fortes para temperar. Incluir alimentos detox para fazer aquela limpeza interna, né, no cardápio, e uma dieta laxativa, porque como o intestino grosso está relacionado a esse signo, ele pode desenvolver até hemorroide, então ele tem que ter um intestino funcionando legal. E atividade física, eu pensei nas artes marciais, que geralmente elas são lutas estratégicas, né, então é uma maneira também de dar um dos regentes do escorpião também é Marte, né, então a gente tem Marte e Plutão, então as artes marciais têm bastante a ver com isso também. Sagitário é um probleminha, né? Porque assim, a missão dele é expandir, ele é regido por Júpiter, então o exagero é uma coisa que está muito ligada ao Sagitário. E a parte do corpo sensível é o fígado e o pâncreas, então tem que tomar muito cuidado para não passar a vida exagerando e depois acabar desenvolvendo uma doença que faça com que tenha que realmente se limitar. Então, evitar soluções fáceis, né? Aquela coisa otimista do Sagitário. Então, às vezes, sei lá, toma esse remedinho que tá tudo certo. E não é bem por aí. Dietas de exclusão. Então, assim, a gente está falando de Júpiter, não de Saturno, né? Que é o regente de Sagitário. Então, excluir as coisas para o Sagitário pode ser, falar não pode, restringir, ele não vai se dar muito bem com isso, não. Excessos em geral, então, assim, o ideal aqui é comer de tudo, mas tudo controlado, e o otimismo cego, né? Então, aquela coisa que
E depois eu corro 60 quilômetros, está tudo certo. A dieta deve mostrar abundância, o prato cheio é importante. Então, assim, você fazer aquele prato completão é melhor do que fazer a salada antes, porque ele já vai ter aquela sensação de muita coisa. Claro que ensinando, né, a pessoa a comer direitinho. Aqui a gente tem, assim, por exemplo, final de semana, aumentar o gasto calórico com esportes radicais, com trilhas, com coisas diferentes, né? Buscar receitas que tragam novas experiências. Então, aqui, por exemplo, cuscuz marroquino, uma coisa diferente, um sabor diferente do dia a dia. Eles gostam disso também, por isso que gostam de viajar. Uma alimentação balanceada é o ideal. Então, aqui não dá para excluir, tem que tentar controlar os excessos realmente, tá? E atividade física, eu acho CrossFit a cara de Sagitário, né? Claro que é um exercício muito intenso, então pode ser outras coisas, pode ser esportes radicais, também cai muito bem, mas, como eu falei de Áries, o signo de fogo precisa gastar energia, isso é importante. Capricórnio, né? Aqui a gente já tem um signo mais regido por Saturno, então ele está acostumado mais a se limitar, né? Ele já tem isso mais na origem dele. E a parte do corpo são os ossos e a pele, tá? Então, aqui, qual o problema do Capricórnio? Perfeccionismo exagerado, né? Então, às vezes ele quer chegar lá sempre na perfeição também, assim como o Virgem, mas os signos de terra são assim. Querer controlar o futuro, né? Então, às vezes ele quer sempre atingir a meta, ele está sempre lá na frente e acaba criando muita ansiedade também. Excesso de realismo, porque às vezes pode cair até em depressão de tanto realismo, né? Então, é bom ser realista, mas em excesso pode ser complicado. Marcar compromisso nas horas da refeição e acabar não fazendo a refeição, né? Principalmente de trabalho, né? A gente sabe que é o signo mais workaholic aqui, né? Ter metas e prazos é interessante, porque ele vai querer cumprir. Então, quando, por exemplo, eu perder 2 quilos por mês, pronto, é isso. Programar o cardápio do jantar, né? Porque às vezes pode se perder no trabalho e aí chegar à noite se complicar para jantar. Suplementar vitamina D se precisar, sob orientação, né? Porque o ponto sensível é o osso. Então, consumir alimentos ricos em cálcio e uma dieta alcalina. A dieta alcalina, ela é uma dieta que ela preserva muito a parte óssea. E a musculação também ajuda a manter a parte óssea, por isso que eu escolhi como atividade física. Aqui já chegamos em Aquário, né? Então, o maior problema de Aquário é que o Aquário, ele é um pouquinho rebelde, né? Então, no quesito alimentação, a rebeldia não é a melhor opção. Mas ele é regido por Urano, né? E a missão dele é criar um novo caminho. Então, fazer as coisas do jeito que todo mundo faz é meio chatinho para um aquariano. E a parte do corpo é a circulação e o sistema nervoso. Então, aqui, evitar a rebeldia, falta de rotina, né? Ele também não gosta muito de rotina. Cafeína, eu coloquei aqui por conta de, às vezes, o aquário ser muito elétrico, ele poder ter insônia. Então, às vezes, é bom ter essa atenção. Inventar fórmulas para emagrecer, porque assim, ele é o inventor, né? Mas às vezes ele pode inventar umas coisas que não tenham muito sentido, então é melhor buscar um profissional. Ter um plano alimentar flexível é legal, às vezes uma opção de lanche no lugar das refeições principais. Utilizar aplicativo, ele é o signo da tecnologia, né? Então, hoje tem aplicativo para água, para lembrar de comer, para tudo, para atividade física, então é interessante. Dietas baseadas em uma filosofia, tipo defesa de uma causa, veganismo, alguma coisa assim, pode ser uma opção. Pode ser que ele não fique isso pro resto da vida, pode ser que ele mude, mas pode ser uma coisa interessante também. E até a atividade física, eu coloquei o pedal, né? Não coloquei nem a bicicleta, porque o pedal agora são os grupos mesmo de pedal que estão sendo feitos, são as tribos, né? Então, isso tem muito a ver com aquário. Então, vai lá, se junta todo mundo e vai fazer um caminho diferente. Então, achei que combinava bastante. E chegamos no último signo, né, que é o peixes, que é um pouco difícil ter um padrão para peixes, né, não existe muito esse padrão. E os regentes de peixes são Netuno e Júpiter, então isso no sentido de alimentação pode complicar um pouquinho, um pela fuga, o outro pelo excesso. E a parte do corpo é o sistema linfático, então já é um signo de água que já tem tendência à retenção de líquido e ainda tem o sistema linfático como sensível, né? Então, assim, evitar longos períodos sem se alimentar, porque às vezes se perde, fica lá viajando, fazendo alguma coisa, e aí fica um tempão sem comer e depois compensa. Absorver as emoções alheias, né? Porque o peixe normalmente é aquela esponja, então ele absorve dos outros e come pelos outros ainda. Comer distraído, né? Porque é um signo mais distraído e acaba podendo exagerar nesses momentos.
álcool e uso de drogas lícitas ou ilícitas, né? Então, assim, não é só a parte das drogas que a gente conhece como ilícitas. As ilícitas também são complicadas. Então, calmante, antidepressivo, também é uma coisa que pode ser um pouco viciante para esse signo. Programar drenagem linfática pode ser uma boa ideia. Planejar horário para as refeições e, de preferência, colocar o despertador para a pessoa parar o que ela está fazendo e se alimentar. Usar chás diuréticos também por orientação, né? Mas assim pela retenção de líquidos e até para limpeza do corpo mesmo. E uma alimentação mais natural, um pouco processada, uma coisa mais assim, não precisa nem ser uma dieta, mas evitar realmente os produtos muito industrializados, né? Pela sensibilidade de peixes mesmo. Atividade física eu escolhi a natação, porque mergulha lá no mundo dele, fica sozinho, vai lá e gasta bastante caloria, eu acho que pode ser uma boa opção. E acho que eu já devo estar no meu máximo do meu limite de tempo. Tentei ser bem corridinha aqui, espero que vocês tenham gostado e estou à disposição para qualquer coisa que vocês queiram saber, perguntar. Foi ótimo, viu, Ale? Obrigada. Muito Eu que bom. agradeço. Adorei. Deixa eu terminar. Peraí. Pronto. Tá fechado, Foi ótima, Patrícia. Alessandra. Obrigada, Obrigada. foi ótima. Eu acho que a gente pode ir direto para o da Cristina e depois abrir geral, né? Para quem quiser falar. Cris, a palavra está com você, então, tá? Beleza. Eu primeiro gostaria de agradecer muito, né, a oportunidade para a Márcia, Patrícia, o OPA, né? Gostaria de agradecer a Márcia pela escola, né, pelo material, pelo curso que é maravilhoso, né? Muito obrigada. Vocês vão ver referências aqui nesse trabalho sobre o curso da Márcia. E eu, nossa, queria dizer à Alessandra que palestra interessante, que adorei, adorei. Então, eu vou Obrigada, aqui boa iniciar. sorte. Imagina, muito obrigada, Alessandra. Então, eu gostaria de falar, né, pessoal, a Márcia me convidou para fazer essa apresentação e me disse que seria interessante tratar sobre signos. E aí eu tentei fazer um estudo para ver o que eu poderia apresentar sobre isso, e tentei fazer um pequeno estudo, não peguei uma grande amostra de mapas, mas nesse estudo eu identifiquei para atletas muito significativos, né, os mapas de atletas que a gente tem acesso, o elemento terra tem uma predominância importante. Então, essa apresentação é para tratar sobre isso, talentos para o esporte e o elemento terra na astrologia, uma breve análise de mapas de atletas. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho do elemento terra, né? Aqui para os colegas, eu sei que todos já dominam essa questão, né? Mas vai ter também as questões da astrologia psicológica que vão ser apresentadas aí à frente, que vão dar também um flavor a mais. Então, o elemento terra, ele trata do plano do mundo da matéria e do corpo físico. O tipo de experiência é centrada na praticidade e na utilidade das coisas. A prática vem antes. Podemos estabelecer uma correlação bastante estreita com a função sensação de Jung, que está ligada à apreensão do mundo pelos sentidos. Isso está no material, né, da Márcia, na apostila do curso. Então, a visão da vida é mais materialista, no sentido de que se tem que se experimentar na prática para conhecer algo. Há uma experiência, uma necessidade de experiência. Não adianta somente a teoria, uma ideia, uma intuição, um sentimento para se entrar em contato com alguma coisa. Compõe-se das seguintes qualidades primitivas, frio e seco, indicando uma maior separatividade e uma menor empolgação e contágio, né? Então, o oposto de terra é o quente e úmido, né? Que são qualidades totalmente diferentes do de terra. O quente traz essa empolgação, essa empolgação total, né? E o úmido traz esse contágio. Isso não tem na terra. Terra é frio e seco, ele é objetivo, ele é pé no chão. Se fôssemos atribuir uma frase para esse elemento, esta seria: realizo, logo existo.
Aqui eu vou fazer um disclaimer muito importante, né? Já salientei no início da apresentação, foi a Márcia que me pediu para salientar isso. Essa pesquisa não pretende estabelecer que a predominância em elemento terra caracterizará um atleta. Ao contrário, o que queremos mostrar é que essa predominância no elemento terra para estes atletas pode ter colaborado com sua capacidade de realização concreta na área esportiva. Então, os signos de terra no zodíaco, quais são? Touro, Virgem, Capricórnio, né? A Alessandra também já nos explicou algumas características, tanto de Touro, quanto Virgem, quanto Capricórnio, e eu vou também falar um pouquinho delas. Touro. O princípio de Touro é a segurança material. A palavra-chave de Touro é eu possuo. Pegamos aqui um mapa de um atleta famoso, né, que é o David Beckham, que tem um touro, uma ênfase em touro muito considerável. Então, ele é regido pelo planeta Vênus, né? O touro é regido pelo planeta Vênus, ele marca pessoas bonitas e charmosas, com uma forte tendência à progenitura, né? A ter filhos, a ter filhos, a se projetar na vida, né? Ter essa expansão na vida. Ele é feminino e receptivo, é instintivo, afetivo, carinhoso, persistente, concentrado e leal. Ele busca a estabilidade e a segurança material. Na astrologia psicológica, há uma associação muito interessante, né? Tá no conteúdo do nosso curso com a Márcia, a questão da constância objetal, que é uma questão do bebê, quando ele já passa da fase da onipotência, que ele só enxerga a si mesmo, ele começa a criar um vínculo afetivo muito forte com a mãe ou com a sua cuidadora, e esse vínculo afetivo se torna a coisa mais importante para ele. E para que ele possa manter a sensação dessa segurança, desse asseguramento desse vínculo, ele cria, na ausência da mãe, a importância de um objeto transacional. Ele imanta um objeto muito querido, como uma chupeta, um brinquedinho, uma manta. Nesse objeto fica imantado de segurança e estabilidade. Então, o objeto é muito importante para o signo de Touro. E aí nós vamos ver um mapa do David Beckham. Ele tem o Sol, né? Ele é taurino mesmo, ele tem o Sol, ascendente e Mercúrio em Touro. Ele tem a Lua e o meio do céu em Capricórnio. E a gente pode ver aqui que ele tem Mercúrio e Vênus em recepção mútua, né? E essa recepção mútua, ela traz uma harmonia, uma relação muito harmoniosa e benéfica entre esses planetas, que eles se manifestam colaborando um com o outro, às vezes com as potências que eles têm no mesmo, como se eles estivessem no signo de domicílio. Então, nós temos essa tônica mesmo, ainda salientada pela assinatura terra fixo, né? A gente fazendo a contagem dos planetas por signo, a gente identifica nele a assinatura terra fixo, que nada mais é do que o próprio signo de Touro. E aí, eu trouxe aqui algumas informações sobre o David Beckham para evidenciar essa natureza, essa ênfase taurina, né, na vida dele. Então, David Beckham é um futebolista inglês. Ele ficou conhecido pela precisão de seus passes e chutes de longa distância, sendo especialista em cobranças de faltas e pênaltis, tendo marcado grande parte de seus gols dessa forma. Então, 65 de seus gols foram de falta. E isso é uma característica do fixo, né, do Touro, né? Para que ele tivesse uma performance perfeita, era muito importante para ele que tudo estivesse mais fixo, né? Que ele tivesse mais controle sobre aquele ambiente, para que ele pudesse ter um resultado perfeito nessa cobrança de faltas e pênaltis. A questão da beleza física e o ganho com a sua imagem. Ele é um dos atletas mais valiosos que o futebol já viu. De acordo com o levantamento feito pelo jornal inglês Daily Mail, o jogador já rendeu aos clubes que defendeu mais de 1 milhão de libras.
com a venda de material esportivo. Fez propagandas para grandes marcas como Armani, Adidas, H&M e Pepsi. Isso, a fonte é a revista Exame, né? A fonte daquela citação anterior é a Wikipedia. E ainda a questão da geração de segurança material. Ele se aposentou com 38 anos, ainda no auge da sua forma física, como o jogador mais rico da história do futebol até então. Então, ele apresentou essa acumulação de recursos como também uma manifestação de sua própria personalidade, e que é noticiada, né? que é reconhecida pelo mundo, porque essa é uma reportagem também que consta na internet, na Extra, da Globo.com. Então, agora nós vamos falar do signo de Virgem. O signo de Virgem tem como princípio ser útil. A palavra analiso. Nós temos como símbolo de Virgem nada menos do que o Pelé. O signo de Virgem é regido por Mercúrio. E Mercúrio alia em Virgem a parte mental à praticidade. Então, ele tem uma habilidade para análise e discriminação e busca o domínio material da sua atividade. Ele é humilde, ele é produtivo, ele é laborioso, incansável, busca ser eficiente e alcançar a perfeição. Ele quer ser o mais perfeito e mais hábil naquela atividade que ele faz. Na astrologia psicológica, o Virgem ele tem esse risco de reprimir os sentimentos para ser útil. Ele é tão encantado com a possibilidade de ser útil aos outros que ele muitas vezes reprime seus próprios sentimentos. Então, nós vamos ver aqui no mapa, né, do Pelé a questão dessa ênfase em Virgem. Ele tem o ascendente Vênus e Netuno em Virgem, e ele tem Júpiter e Touro, Júpiter e Saturno em Touro. A assinatura dele é terra mutável, então isso também reforça, né, essa característica toda virginiana do Pelé. Também buscando em reportagens e informações na internet, vamos poder ver como que essa ênfase em Virgem do Pelé é notável, né? Então, ele é conhecido como Pelé, o nome dele é Edson Arantes do Nascimento, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Então, ele é o segundo maior goleador da história do futebol. Isso denuncia essa eficiência do Pelé, né? A eficiência é um dos motes, né, de Virgem, ele quer ser eficiente, ele quer ser útil. O alcance da perfeição do domínio da bola. Ele era especialista em chutar a bola com qualquer um dos pés, e ele também usava suas habilidades de drible para ultrapassar os adversários. Então, ele é conhecido por conectar a frase jogo bonito ao futebol, por essa gigantesca habilidade que ele tinha, esse domínio da bola, né? Além disso, ele tinha esse foco em ser útil. Ele fornecia assistências com sua visão e habilidade de passe. Essas informações foram obtidas na Wikipedia. E outra coisa muito importante do Pelé, inclusive é a chamada dessa entrevista que ele deu à CNN Brasil em 17 de março de 2020, é a humildade. O entrevistador perguntou o que fez ele se tornar um jogador de futebol. E ele disse, eu nunca achei que ia ser grande. O que ele queria era ser igual ao pai. E o pai era um jogador importante na sua região, aqui em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Ele também era reconhecido por um grande talento com a bola, mas ele não expandiu mais do que Minas, né? E já Pelé se tornou essa pessoa grandiosa, sem nem ter querido ser isso, né? Então, isso é muito interessante, essa humildade de si mesmo, muito, muito simples, com muita simplicidade. Então, agora nós vamos falar de Capricórnio. Capricórnio, o princípio de Capricórnio é o trabalho, como a Alessandra já evidenciou, eles são os workaholics, né?
As palavras chave do Capricórnio são eu utilizo. E aí a gente vai ver aqui um pouquinho do Capricórnio pelo César Cielo. Nós vamos analisar o mapa do César Cielo com essa ênfase. O que é Capricórnio? Capricórnio é regido por Saturno, é um signo de muita iniciativa por ser o modo cardinal. Seu objetivo é atingir o topo, obter o reconhecimento social. Ele tolera adversidades com constância e regularidade. No mindset dele estão sacrifícios e renúncias. Ele faz isso constantemente para alcançar esse topo. Ele tem esse objetivo claro. Ele corre o risco desse resfriamento afetivo, dadas o tamanho dos sacrifícios e das renúncias que ele faz ao longo do caminho. Ele é realizador, sempre com muito profissionalismo e muita dedicação no que faz. Na psicologia, na astrologia psicológica, a correlação que se faz a Capricórnio é a questão do superego forte, o foco no cumprimento dos deveres. Os superegos, na psicologia, como explicado pela Márcia, uma instância psíquica, né, definida por Freud, que tem a responsabilidade de fazer a internalização dos deveres, o cumprimento dos deveres. E outro aspecto muito interessante da astrologia psicológica é que Capricórnio ele é dominado pelo princípio da realidade. Aí, o princípio da realidade também é um conceito da astrologia psicológica e da psicologia, né? Então, faça um contraste entre o princípio da realidade e o princípio do prazer. A criança pequena, ela é regida pelo princípio do prazer, ela quer obter o retorno e o resultado de tudo aquilo que ela quer imediatamente, ela está regida pelo prazer. E já, por outro lado, o princípio da realidade é aquele que faz com que a criança se amadureça e perceba que ela precisa também, que faz parte do crescimento dela, a frustração, faz parte do crescimento dela, compreender os nãos, né? Que os nãos fazem parte da vida. Então, o princípio da realidade, ele domina a mente também do Capricórnio, ele quer sempre estar correspondendo às necessidades do momento e não às suas próprias necessidades. E aí, nós vamos ver aqui o mapa do César Cielo. O mapa dele, nós temos, ele é também capricorniano, né, ele tem Sol em Capricórnio, ele tem Netuno, Ascendente e Mercúrio, e o Sol em Capricórnio, e ele também tem a Lua em Touro. Então, a assinatura dele é terra cardinal, ou seja, a assinatura dele também é Capricórnio. E agora nós vamos ver aqui um pouquinho sobre a vida dele, como a gente vê na internet. Ele é um grande nadador brasileiro, ele tem um foco no resultado, atingir o topo, isso é muito claro, né, nas conquistas dele, nas entrevistas que ele dá. Ele foi o primeiro e ainda o único nadador brasileiro a ser campeão olímpico após conquistar o ouro nos 50 metros livre nos Jogos Olímpicos em 2008, em Pequim. Ele é o atleta brasileiro mais medalhado em campeonatos mundiais de qualquer esporte, com 19 medalhas. A fonte dessas informações é a Wikipedia. Além disso, eu encontrei essa palestra dele no TED Talk Santos, em que ele trata sobre disciplina e alta performance, e ele dá 4 lições para uma pessoa, para ela aplicar na vida, em qualquer atividade, que ele entende que essas regras, elas são perfeitas para aplicação em qualquer contexto. A primeira lição: os atletas de alta performance não são constantemente excelentes, eles são excelentes em serem constantes. Então, aí a gente vê, nessa primeira regra, uma característica de Capricórnio fortíssima, que é essa constância, que é essa continuidade, esse trabalho diário, o esforço, né? A segunda lição: você não precisa querer, você não precisa gostar, você só precisa fazer. Então, essa clareza da importância do fazer para a vida dele, né? Da importância dele ter aquela disciplina, dele acordar cedo, nadar todo dia, mesmo que ele esteja sentindo dor, mesmo que ele esteja lesionado, né? Então, é isso, não precisa de gostar, você não precisa de ter fogo, você só precisa de fazer todo dia, é a constância.
A terceira lição: veja as coisas como elas são, nem maiores nem piores do que elas são, que é uma forma de visão do mundo muito objetiva, né? Ele descreve nessa palestra, que é fantástica, né? Que ele ia para uma prova, sabia que tinha milhões de pessoas assistindo ele naquela prova, e ele tinha que se manter a mente concentrada naquela atividade que ele fazia diariamente, que ele conhecia ponto por ponto, e que ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. E a quarta lição: crie rituais que levem sua mente ao estado de alta performance e os acione sempre que precisar. Então, aí ele revela até essa visão do capricorniano, uma visão que eleve sua mente ao estado de alta performance. Esse chegar ao topo está no próprio princípio dele, de rituais que elevem sua mente a esse estado de alta performance. Então, eu achei essa palestra tão interessante para evidenciar esse caráter capricorniano, né? E aqui nós temos também outros planetas com ênfase em Terra. Outros mapas, né? Outros mapas de outros atletas também muito importantes. Então, o primeiro mapa que está aqui é do pugilista Muhammad Ali, né? Ele é um pugilista americano. Ele também tem grande ênfase em Terra. Então, nós vemos aqui que ele tem meio do céu, Marte, Saturno e Urano em Touro, né? E ele tem Netuno em Virgem, Netuno em Virgem, e o Sol em Capricórnio. E isso ainda cria aqui um lindo grande trígono em Terra, né? E a assinatura dele é Terra fixo, ou seja, a assinatura dele é Touro. E o outro mapa também é de uma pessoa brilhante, um atleta que também a gente conhece muito, Neymar Júnior, né? Ele também tem uma ênfase em Terra muito grande. Ele tem um estélio em Capricórnio, formado por Vênus, Urano, Netuno e Marte, né? Ele tem esse estélio aqui, ó, na casa 2. Ele tem Júpiter e o meio do céu em Virgem, e esse Júpiter e meio do céu em Virgem, o Júpiter, né, ele está singleton e é o planeta mais elevado desse mapa. Então, ele tem uma importância enorme, tanto no aspecto de ser o Júpiter, né, de expansão e de ser bem-sucedido, ter essa expansão toda, e ele ainda faz trígono com vários desses planetas aqui em Capricórnio. Então, nós vemos aí esse mapa com essa ênfase também em Terra. A assinatura dele é Terra mutável, ou seja, virgem de assinatura. Então, é isso que eu tinha para trazer. Eu agradeço pela oportunidade, estou aí disponível para as perguntas. Meu nome, como falado, eu acho que eu não me apresentei inicialmente, mas a Márcia já tinha me apresentado. Meu nome é Cristina Amorim. Tem aí meu telefone, meu e-mail, e estou disponível aí para contatos. Muito obrigada pela atenção. Foi excelente, viu, Cristina? Adorei, adorei. Olha, alto nível, né, Márcia, das nossas alunas. Nossa, eu não sei se você sentiu, Patrícia, eu sinto até uma emoção, assim, né? Sim, Muito legal ver tudo isso, muito legal. Acho que a gente está fazendo uma contribuição aí grande, né, para a astrologia, né? E, Cris, muito obrigada, foi ótima, ótima. Você tinha me mandado por e-mail, mas vendo assim é outra coisa, ficou muito mais rica, né? Você usou um monte de coisa que a gente fala nos cursos, foi show, nossa, fiquei muito feliz mesmo, muito feliz. As duas, né, foram excelentes. E eu só queria perguntar uma coisinha antes de abrir para todo mundo. Esse horário do Neymar você tem, porque no curso eu coloco como horário incerto, né? Mapa solar. Sim, eu encontrei no Astrodatabank esse mapa classificado. Então, ele está como horário já dado por um coletor mesmo, com a marca A, informação de memória. Não é AA, um A. é A. Ah, mas A é memória. ótimo, A é ótimo.
Muito bom, meninas, parabéns. E quem quiser falar qualquer coisa, que seja em relação à apresentação delas, fazer perguntas para elas, ou qualquer outra discussão que envolva signos, fiquem agora totalmente à vontade. Podem falar pelo chat, mas podem abrir o microfone, né? Que eu acho que fica até melhor, se quiserem fazer perguntas para as nossas estrelas aqui do dia. Ninguém fala, só eu adoro falar. Tá bom, vamos lá, Márcia. Bom, queria falar para a Alessandra que eu me identifiquei bastante com vários, o Sol, minha Lua, né? E quando ela faz as leituras dos mapas, ela faz, como a gente faz a interpretação dos mapas natais, ela também interpreta a nutrição também, assim, pegando meus pontos da Lua, meus pontos do Sol, que eu sou libriana doceira, mas também tem eu tenho bastante planeta em Câncer, então eu gosto muito da água também, de fazer a natação, a hidroginástica. Se ela mescla tudo isso no atendimento dela. É isso, Alessandra? Peraí, Você está sem som, Alessandra. Agora então, eu não estava conseguindo. Então, Márcia, assim, quando eu faço a consulta, eu mesclo tudo, né? Porque eu preciso ver, é aquela história, a gente faz a síntese do mapa, triângulo da vida, principalmente, Sol, Lua e Ascendente, mas eu também olho Marte, até para ver a maneira que a pessoa age. Eu vou fazendo, eu não faço isso com o cliente. Para o cliente, eu passo um resumo mais objetivo. Mas antes de atender esse cliente, eu estudo o mapa dele e vejo todas as relações. Porque eu também passo a dieta na hora, senão fica muita informação para ele. Aí, se a pessoa quiser uma consulta de mapa só, aí eu posso me aprofundar também e fazer um mapa puro. Mas aí eu faço mais só Lua ascendente, a Lua, todos os aspectos dela, é importantíssimo, né? E faço uma análise geral. Se eu ver que o mapa tem uma complicação muito ali, sei lá, na casa 10, eu vou trabalhar um pouco aquilo, mas é uma coisa bem sintetizada mesmo. Que eu me identifiquei bastante com algumas coisinhas do minha Lua e do meu Sol. Mas assim, gente, demorei para chegar nesse consenso, tá? A Paty me ajudou todo esse processo, porque quando eu comecei a estudar, eu achei que era muito fácil. Então, tá, já sei nutrição, vou estudar astrologia, pronto, misturei, tá tudo... Eu tenho ascendente Sagitário, né? Então, aquele otimismo enorme. Só que aí, quando eu fui colocar na prática, eu não conseguia. Então, essa parte de sintetizar foi o que eu tenho, assim, há 2 anos focando nesse trabalho de síntese, de resumo. E agora, finalmente, eu acho que eu consegui chegar numa consulta mais limpa, né? Mais objetiva. Eu acho que essa pergunta da Márcia é muito interessante, porque eu acho que uma das dificuldades na análise de mapa é justamente essa. Então, tem ali o Sol, como ela falou, eu tenho Sol em Libra, mas eu tenho várias coisas em Câncer, né? Vários planetas, tal. E aí? Como é que faz, né? Eu acho que quando a gente está começando, dá esses nós, né, na cabeça, assim, como é que a gente... O que a gente vai priorizar, qual é o signo, no caso da dieta, né? É o Câncer e o Libra, seria isso no caso da tua análise. Vamos supor que tenha muita preponderância de Câncer e Libra, a tua dieta vai contemplar esses 2 arquétipos, assim. É que assim, né? A gente não entrou muito hoje na parte dos planetas, né? E a gente sabe que eles vão dar muita ênfase na parte. A Lua é muito importante. Porque, assim, eu não sei se vocês, até na psicologia, eu gosto muito da psicologia, né? Mas eu não tenho formação, não tenho esse entendimento. Mas eu acho que o maior problema da alimentação são as reações mais instintivas do que as conscientes, né? Então, o meu Sol diz lá, faz assim, assim, tudo certinho. A minha Lua fala, tá, esquece que ele está falando porque eu estou com vontade de fazer isso. Então, eu acho que elas têm que ser mais analisadas ainda do que a Lua, eu acho o foco maior. Mas, assim, eu sou pisciana, né? Meu signo é peixe. Eu não consigo separar muito. Essas coisas virgem, muito separadinha, isso é isso.
Eu, quando começo a ver, eu começo a juntar. É uma dificuldade que eu tenho é a parte virginiana. Então, eu já tento entender quem é aquela pessoa no mapa. E aí, quando eu entendo Síntese, quem né? é aquela pessoa, eu entendo quem ela é primeiro para ver como que ela vai reagir numa alimentação. Né? Porque, de repente, é uma pessoa assim, muito ariana, né? Que eu coloquei muito as características ali de Áries. Eu tenho que saber que ela é uma pessoa que ela tem muita energia, ela tem muita agilidade, ela não tem paciência. Então, tem coisas de dieta que a gente coloca para algumas pessoas que até são importantes, que não vão funcionar para ela. Então, com a minha função é ajudar essa pessoa a fazer da melhor forma possível. Não, E é sensacional. fantástico, né, ter a personalização, né? A gente não imagina isso, mas como realmente... Porque, assim, existem tantas fórmulas de dieta, tanta coisa mágica aí, né, pessoal? Segue essa dieta, segue... Mas quando você personaliza, aí que entra a parte da individualização, é outra história mesmo, né? É fantástico, tá vendo como a astrologia pode ajudar tanto? A gente nem imagina, né, que podia ter uma coisa dessa, individualidade. E acho que a dificuldade maior, como a Márcia falou também, e a gente vem falando também, é a questão da síntese, né? É isso, tudo bem, hoje o tema foi signos, é uma parte do conhecimento astrológico, né? Mas a gente sabe que a maior dificuldade é a síntese do mapa, numa interpretação, né? Não dá para dizer uma única coisa, é o conjunto que está lá. Então, é o signo, são os planetas, vai ser o triângulo da vida, é o Sol e a Lua, né? A própria termodinâmica ali das qualidades primárias daquele mapa, é o conjunto, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade sempre, né? Sim. Exato, e é interessante que eu achei que quando o primeiro e-mail, quando a Cristina me mandou, que ela falou atletas e signos de terra, mas aí quando a gente vai ver como ela refinou a análise, a gente começa a ver assim uma preponderância, né? Tem um Sim. Sol, tem um stellium, tem uma Lua, e ela trouxe essa contagem dos elementos, que a gente bate tanto nessa tecla, Sim, porque fantástico. é o pano de fundo. Seria muito diferente o Neymar ali, porque ele também tem coisa em aquário, né? Mas aí, sabe, pesa também um terra mutável, né? Nele, que ele é todo festeiro, não sei o quê, mas está indo ali, né? Na profissão. Já o Romário, que já tinha mais, só aquário e tal, a gente viu lá que ele já não teve essa persistência, né? De seguir as regras, né? dos treinadores tal, e o Neymar está aí já faz um bom tempo, né? Mas, enfim, então já são caminhos, né, de juntar as coisas, porque quando daí ela está falando Stellium, Sol, Lua, ela está juntando os planetas também. Exatamente. Mas eu entendo também a Alessandra, que ela trouxe o que foi pedido, né, que é o signo. E na hora que ela faz a análise, é claro, óbvio, que ela daí leva em conta tudo isso, né? Mas é interessante como vai tudo se juntando e quanto que a astrologia dá de informação. Eu realmente fico cada vez mais... Eu achei interessante... Uma coisa muito interessante, Paty, nesse quesito, é a relação da Lua com Vênus, porque às vezes uma coisa motiva e ela escolhe a outra. E aí ela tem uma Vênus em Virgem, ela quer fazer aquilo tudo perfeitinho, mas a Lua dela é em Sagitário. Exatamente. E no trabalho da Cristina, achei muito interessante, porque a gente, quando pensa em esporte, eu não sei vocês, mas assim, a gente sempre imagina que aqueles signos de fogo, né, energéticos, vai ter mais a ver, mas ela trouxe um tema, não é, que são os signos de terra, com a questão mesmo do topo, de chegar no topo, de se manter no topo, de materializar a carreira. Eu achei muito interessante, porque todos são atletas que materializaram suas carreiras, ou seja, tiveram na linha do tempo solidez, né? Tem solidez ali, tem materialização, né? Então, achei muito interessante mesmo, adorei. Não conhecia os mapas deles, não conhecia. As frases do TED Talk dele é um Capricórnio fantástico, falando, né? É um absurdo aquilo, né? Impressionante, porque aí a gente vê também o Sol, né? A coisa de base, as necessidades básicas, como assinatura, o Sol,
né, organiza tudo na personalidade, porque ele está sempre buscando satisfazer aquelas necessidades mais profundas, né? Então, você falar para o Exatamente. Capricórnio, o que é mais importante? Olha, é uma meta longa, não é o prazer, é você, né? Tinha as 4 frases lá, quer dizer, aquilo é o que mais vai atender o gerenciador da personalidade dele, que é o Sol, né? Isso. Você se coloque, como é que era? A frase, não é não sei o quê, mas é não sei o quê. Não é ter prazer, não lembro, mas era uma coisa Não assim, lembro. não é querer, mas é persistir, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu achei É incrível. aquela capacidade, né, desses signos, e aí acho que mais É, até o Capricórnio, de é, conseguir, em função de uma meta, né, em função de um objetivo, consegue gerenciar suas próprias emoções e desejos, ou seja, coloca aquela meta acima mesmo da questão do prazer ou da satisfação imediata. Então, pensa no médio e longo prazo, né? exatamente, não é constantemente excelente, são excelentes por causa da constância, quer dizer, Tem que ser mais inconstante. terra também que isso, é Pois incrível, é, né? gente. É incrível. Alguém fez uma pergunta, deixa eu ver aqui onde é que está. Lá em cima. Quem foi que fez a pergunta? Aqui, ó, a Marta, perguntando: será que o meu Capricórnio é falsificado? Cadê a Marta? Marta, porque ela falou assim: não gostar do que faz e fazer tem o Capricórnio ascendente. Aí eu queria só responder que às vezes não é só uma característica que a gente olha, né, Marta? Então, é o conjunto, é o que a gente estava falando, que é a dificuldade. Então, uma parte, né, do mapa, uma parte do triângulo está ali no Capricórnio, mas existe todo o resto, né? Então, é a Lua, o Sol, é aquele conjunto. Então, não é falsificado o seu Capricórnio, não, tá? Acredito que não, mas provavelmente o resto do mapa dê ênfase em outras partes, não na Terra, tá? É muito interessante, falando de signos, gente. Ontem eu fiz o mapa de uma leonina, que era um Sol na casa 4 interceptado. Olha que interessante. Já tem toda a questão da casa 4, de uma casa mais psíquica, mais para dentro, e o Sol interceptado, quer dizer, num signo, todo mundo sabe aqui, né? Signo interceptado, né? Então, a dificuldade desse Sol se fazer valer, né, com esse núcleo arquetípico que é o Sol, né? Então, eram todas essas questões, né? Foi ontem. Uma vez eu contei para as alunas também, Patrícia, um caso muito interessante de um Sol interceptado em Aquário na 10, e ela tinha uma história, foi uma cliente de ter morado a vida inteira numa cidade pequena, e a mãe dela foi um caso do pai que era super rico naquela cidade. E o pai nunca reconheceu-a, entende? Por ela Olha, era o que antigamente seria filha bastarda, né? Sabe assim? Então, essa coisa de não ter conseguido acessar o sol dela, que o pai, né, é uma das expressões do sol, pessoal. simboliza o pai, né, morando numa cidade pequena, e via o pai e não podia falar com ele, e levou 30 anos para ter coragem de chegar um dia e falar para o pai: olha, eu existo, qual é? E tal. Então, sabe, um sol. Então, quando a gente fala de signos e fala de signo também, estou trazendo isso aqui porque eu estou com isso na cabeça, porque foi ontem, né, 7 horas da noite que eu terminei. Mas uma pessoa perguntou se o Jung tinha signo interceptado. Gente, eu já Sim. revirei esse mapa do Jung de cabeça para baixo, mas eu não lembro agora. Vocês lembram de signo interceptado? Eu Não, posso não dar uma lembro. olhada já. Quem que perguntou? Para te A responder. Paula, Paula. Paula, vou olhar já, só um segundo, E é tá? importante, né, quando a gente fala assim dos signos e dos planetas, é aquela própria hierarquia da interpretação, né? Então, assim, os aspectos que vão compor ali toda a explicação de cada planeta, né, principalmente ali do Sol e da Lua, que é a locomotiva da interpretação, é o que mais pesa numa interpretação de fato, né, os luminares do mapa,
Então, todo aquele conjunto de aspectos estão na frente também, né, de toda a interpretação. Então, é importante, às vezes a gente vê aquela manifestação do Sol no signo, mas ele vai ter ali aspectos que estão trazendo desafio e conflito para aquela expressão solar, né? Então, isso é importante na hierarquia de interpretação. Então, por isso que tem muita variável quando a gente interpreta. Por isso que é difícil quando a gente vê só o pessoal interpretando só pelo signo do Sol, né? Ah, eu sou capricorniano, sou geminiano, mas, gente, isso é uma parte da parte da parte, né? E quando a gente vai olhar esse contexto e pegar todo o triângulo e já olhar o mapa, é outra história. Muitas vezes, a pessoa, como a Márcia falou, a pessoa tem aquele Sol numa dificuldade e vai manifestar muito mais aquela lua e vai demorar muito tempo para conseguir chegar naquela identidade, naquele Sol, porque está mais difícil. E, ao contrário, às vezes é o contrário, a lua é muito mais complicada e difícil, a pessoa vai viver o Sol, e a gente vai alternando isso ao longo da vida, porque são os luminares, é a parte mais importante da gente na composição do mapa, não é? Exato, e esses são justamente os conflitos internos, né? Exatamente. E o quanto que o reconhecimento disso tudo internamente é importante, porque as neuroses são justamente a repressão desses lados, né? A pessoa reprimia uma lua, Isso. né? Agora, Paula, acabei de olhar, ele tinha, assim, Áries e Libra interceptado, né? E pegou os nodos, ele tinha o eixo nodal em Áries e Libra e Júpiter, tá? Então, a gente pode, não é novidade para ninguém aqui que eu acabei de traduzir o livro da Liz Green, e ela fala só da relação do Jung com a astrologia, né? Muito, é o livro inteiro. E todas as angústias e os dramas pelo que ele passou, agora você me lembrando dessa interceptação e um Júpiter interceptado, eu vi o quanto não foi fácil para ele esse caminho, sabe? Eu me identifico também, assim, nas dificuldades que a gente passa, né? Que às vezes fala astrologia, como é que pode, tal? E o quanto que ele tirava riqueza desses assuntos que são, ela chama no livro de assuntos deploráveis. Olha, ele se interessava por esses assuntos deploráveis. Alquimia, astrologia, né? Enfim, parapsicologia, tudo, e o quanto ele foi condenado por isso e rechaçado, mas também criou o legado ao mesmo tempo, Sim. né? Então, essa interceptação, aí pegando os nodos e Júpiter, foi muito bem lembrado que você trouxe, porque ele não foi uma sorte, assim, não foi fácil, sabe? A coisa. Não, foi difícil E a ele vida dele, tinha né? um iode, né, apontando para o Plutão e para a Lua dele, quer dizer, foi sofrido para ele, fica muito claro também no livro. Márcia, a Clarissa está perguntando aqui, ela gostaria de saber mais do livro, desse livro que você Eu sei, traduziu. gente, olha, foi assim, eu entreguei lá para maio, né? Eu sei assim, que eu entreguei 15 dias antes do prazo, que eu falei, consegui entregar antes do prazo, para não parecer aquela coisa que entregou na hora. E daí eles achavam que até o final do ano. Acontece que a última notícia que eu tive é que eles têm que pedir permissão, muitas permissões, porque é junto com a Routledge, né, da Inglaterra, das imagens, principalmente, que é muito um processo demorado. Eu acho que o SINARGE vai ter o congresso agora, viu, gente, em novembro, acho que vai ser muito legal, e eles queriam, né, já estar com os livros, daí eu até iria presencialmente para levar, não deu, então ficou para começo do ano, tá? Provavelmente, que não depende de mim, né? Mas todo mundo me pergunta, claro, né? Então não está à venda ainda, mas vai, né? Não foi lançado Não foi ainda. lançado, tá? Não foi lançado. Eu andei falando aí bastante em live, mas tudo pedindo permissão para eles também, né? Sim, Eu sim. falei e tal. Mas, gente, olha, esse projeto, graças a Deus, veio para ficar. Essa parceria com a Patrícia tem sido excelente. A Patrícia, ela
nossa, ela é ótima, ótima, excelente, eu só tenho a agradecer. Obrigada, Márcia, eu que agradeço. Ela entende muito mais dessas tractanas da internet do que eu, muito mais. E, assim, eu acho que a gente tem agido sempre com muita solidariedade, com parceria, a OPA também. Eu reconheço também o lado da OPA, tem 20 países, se cada uma de cada país chegasse e falasse assim, eu resolvi fazer um projeto aqui de novos talentos, tudo bem, vocês apoiam? Como é difícil também. Então, para conseguir, teve uma mudança de diretoria, a primeira já tinha aceitado, aí mudou, tive que pedir de novo. E eu acho que todo mundo que está aqui, eu não posso prometer, assim, sabe, quem a gente vai chamar de cara, né? Mas a nossa ideia é chamar vocês, e o próximo é dia 19 de novembro, tá? Já guardem aí a data. Eu vou convidar uma escola em dezembro, que eu não estou lembrando de cabeça agora, mas vai ter Também tempo da gente anunciar. A Patrícia vai convidar uma escola de Portugal, provavelmente vai ser a do Luiz Resina, provavelmente, que é um grande astrólogo, lá precisa ver a agenda dele, tudo isso. Então, assim, sempre vai ter coisas muito interessantes. É só vocês ficarem ligados, por isso que eu fiz questão de colocar as redes sociais nossas, porque a gente tem que avisar, né, de alguma maneira, né? Vocês têm que, tá? E a gente só tem a agradecer, porque, gente, vocês não têm ideia. Quando vocês apresentam, eu senti isso o ano passado no Braços Abertos, a gente fala, nossa, não é só o que incrível, eu ensinei, gente. tem uma coisa de vários professores que vocês passam. É claro, cada um vai colocando uma sementinha, mas a sementinha que a gente coloca, nossa, dá um contentamento assim muito grande. É uma realização para mim, mesmo. né? Acho que para a Márcia também é uma realização, gente. É muito, porque é o objetivo, né, da gente enquanto formador e professor. Então, ver isso e poder proporcionar isso para vocês é tudo que a gente quer. Então, eu fiquei muito feliz, viu, Marcelo? Parabéns para todo mundo, parabéns para as duas palestrantes. Foi de uma qualidade incrível mesmo, né? Adorei. Em dezembro, sim, a gente precisa ver depois a data, né? Então, eu preciso também confirmar. Mas o que eu também queria de vocês? Também compartilharem, né? Chamarem mais pessoas, né? Amigos de vocês, colegas. Eu sei que vocês transitam por comunidades, né? No Facebook, grupos. Vocês estão... Bom, se vocês forem como a gente, né, Márcia, acredito que são, vocês estão o tempo todo indo atrás de tudo, que a gente também estuda, né? E também pesquisa. Então, compartilhem também o evento para ter gente no próximo, nos outros. E a ideia é poder todo mundo participar, né? Como a gente gostaria de todo mundo participar, mas a gente vai ter que ter uma ordem, né? 2 por vez. Agora foi uma, né, de cada escola, porque a gente precisava apresentar as ideias, né? Explicar como é que vai ser. Nos próximos, a ideia é que tenha 2 alunas, né, de cada escola. 2 alunos. Nossa, hoje é o piloto que a gente está sentindo tudo, né, Patrícia? Inclusive o problema técnico lá do YouTube. Vamos corrigir para o próximo. Faz parte, mas eu acho que foi muito com uma qualidade assim da Alessandra e da Cristina, assim. Foi incrível. Muito obrigada, gente. Vocês abrilhantaram o nosso projeto, sério. Isso, de verdade. Abrilhantaram muito mesmo. Obrigada mesmo. E super obrigada a vocês que estão aqui. Adorei ver a carinha de vocês. Algumas estou revendo e fico com saudades, viu, gente? Às vezes o aluno fala assim, não vai ter curso de tal coisa, parece que é má vontade minha, mas juro que não é. Começa a entrar uma coisa, entrar outra, e meu marido que vê como eu estou toda hora enlouquecida, assim, é muita coisa, eu não sei nem explicar, mas é. Então, mas tudo eu escuto e tudo vai acontecendo e vai saindo, tá bom? E segundo o que eu aprendi lá nos anos 90, na Régulos, né, o professor Valdir, tudo tem o seu tempo sob o céu, né? E a gente está é isso aí. Tá seguindo isso. Então, acho que nós já demos 1h40, vamos encerrar, tá? Sim. Super obrigada pela participação de vocês, gente. Tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima, dia 19. Até a próxima. Obrigada, adoramos. Gratidão. Um beijo, tchau. Viu? Um beijo. Muito obrigada pela oportunidade. Beijo, Cris, Alessandra. Beijo grande. Gratidão. Muito bom.